Fala Pedrão, beleza? Vamos assistir aqui a filmagem que a gente fez semana retrasada, tá? Dos 4 estilos. E aí durante o vídeo eu vou fazendo alguns comentários e dando algumas sugestões para a gente tentar melhorar cada vez mais em todos os estilos. E aí tudo que eu falar, na verdade, você vai testando, né? Vendo o que realmente funciona para você, né? E não simplesmente ver o vídeo e falar, então tenho que fazer isso obrigatoriamente. Não, tudo tem que ser testado e trabalhado, beleza? Primeiro eu vou passar o vídeo sem falar nada para você se olhar nadando e tirar as primeiras conclusões. Legal, Pedrão. Agora eu vou passar por cada um dos estilos, vou parando, fazendo alguns comentários, beleza? A gente vai trabalhando em cima disso daí. Começar aqui pelo borbo. Eu vou soltar aqui a ondulação em velocidade normal. Você tem mostrado uma capacidade de trabalhar em apneia muito boa, né? Então você consegue ficar bastante tempo embaixo d'água e prolongar bastante submerso. Isso é bem legal. Mas você vai reparar aqui que esse submerso, essas ondulações estão com pouca mobilidade, né? Então você está basicamente usando do joelho para baixo para fazer força na ondulação, né? E o ideal seria você gerar força mais ou menos da região ali do abdômen, né, do quadril, né, ter essa movimentação. Então veja só. Ó, teoricamente essa posição aqui está certa, né, o corpo bem firme, tronco firme. Só que você acaba usando muito mais esse movimento aqui de flexionar e estender o joelho do que usar essa região aqui que é da onde é interessante gerar força para ondulação. Então, ó, você acaba ficando bastante tempo embaixo d'água, mas isso não necessariamente está te dando velocidade e acaba não sendo uma vantagem, né? Na hora de nadar uma prova, por exemplo, você ficar muito tempo embaixo d'água, mas sem muita eficiência. Então a gente precisa trabalhar essa mobilidade aí do quadril e também aprender a gerar força a partir do centro do corpo e não só da articulação do joelho. Beleza? Aqui em relação ao nado, eu gostei da coordenação, acho que está muito boa. A puxada aqui também gostei bastante, né? Técnica de braçada. E aí eu tenho 2 pontos para falar, na verdade são 3, em relação à pernada. Primeiro, que eu comentei com você até hoje. Ó, os pés, tá aquele pé meio duro, né? Não tá o tornozelo molinho. Então, isso acaba sendo uma característica talvez até por você nadar o peito, né? Mas essa falta de flexibilidade no tornozelo acaba fazendo muita falta, né? No borbo, costas e crawl. E você vai ver que em todos os estilos dá para perceber isso aí no seu pé. Então, na verdade, fora d'água a gente precisa achar maneiras e exercícios de aumentar a sua flexibilidade do tornozelo, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
é um que eu tenho falado para bastante gente, que é isso aqui, ó. A gente tentar flexionar menos o joelho na hora de fazer a pernada, né? Então, vê que você está chegando a quase 90 graus aqui de flexão de joelho, né? Dobrando bastante o joelho. Isso tende a puxar o nosso corpo para baixo e desalinhar demais a posição do nosso corpo na água. Então, a sugestão aqui é você fazer a pernada com força, só que com a perna um pouquinho mais reta, né? Não é totalmente reta, existe um pouquinho de flexão de joelho, mas tentar fazer menos isso. E sim usar mais o quadril também para gerar essa força. Acaba tendo a ver com o lance da ondulação submersa também, né? E aí tem vários momentos e exercícios no treino que dá para treinar isso, tá? O último ponto, eu vou soltar em velocidade normal, acho que deve faltar umas 4 ou 5 braçadas aqui para acabar a filmagem de borbo. Aí eu quero que você repare como a segunda pernada tá um pouquinho fraca. Então você dá um chute bem forte para baixo, sobe bem, mas na hora de fazer a segunda pernada tá faltando potência, né? Então a ideia é que a gente consiga chutar para baixo e para cima com bastante força, tanto a primeira pernada quanto a segunda, tá? Olha só. Ó, a segunda pernada ela meio que para no meio do caminho, não sei se você consegue perceber, né? Então acho importante trabalhar isso aí também, tá? Resumindo, borboleta, prioridade número 1 é tentar flexionar menos o joelho na hora de fazer a pernada do borbo. E aí isso acaba tendo relação com as ondulações submersas também. Prioridade número 2 é executar a segunda pernada com mais força. E número 3, na verdade bem importante também para vários estilos, é a gente trabalhar a sua flexibilidade de tornozelo, tá bom? Vamos passar por costas aqui. Eu vou até voltar um pouquinho para você reparar que aqui no costas a sua ondulação já fica um pouco melhor. Então quando você está de barriga para cima, não sei se você já percebeu isso, mas a qualidade da sua ondulação, né, do movimento da ondulação, me parece uma qualidade maior do que quando você está de barriga para baixo. Olha só. Ó, aqui sim a gente repara um movimento um pouquinho maior da região do centro do corpo. Embora também tenha muita flexão de joelho aqui, que não é interessante. Mas você consegue dividir um pouquinho o trabalho com essa região do abdômen também. Lembra sempre disso, ó. Dobrar muito o joelho no borboleta não é interessante mais pra gente, tá? E tem que tentar achar um jeito de fazer isso sem perder potência na sua pernada, tá? Muito importante na minha visão. Aqui em relação ao nado, você vai ver que muitas coisas acabam tendo a ver uma com a outra. Então, mesma coisa. Muita flexão de joelho, tá? Tendência ao quadril vir para baixo e a gente nadar sentado, né? Acaba prejudicando uma posição mais alinhada do corpo, que seria ideal, tá? Então, assim como no borboleta, a ideia aqui é tentar flexionar menos o joelho na hora de bater a perna, tá? Trabalhar com ela um pouquinho mais reta. E em relação à braçada, ela está quase no ponto bom, né? Então a gente consegue ver, ó, a palma da mão empurrando água para trás durante boa parte da braçada. Só que eu queria que essa mão tivesse um pouquinho mais firme, não tivesse essa flexão de punho, né? Então não deixar o punho ficar dobrando, né? Entrou a mão lá atrás, deixar a palma da mão firme para empurrar a água para trás o tempo todo, tá? E tomar bastante cuidado para essa mão não sair da água, ó, no meio do caminho, não passar pela superfície da água. Então conseguir coordenar bem o caminho da braçada com o rolamento de ombro, tá? A gente sabe que melhorar o costas é um ponto importantíssimo aí para o seu medley, né? Você é um cara que deve nadar aí as 2 provas de medley com bastante frequência. Então a gente pensar aí como prioridade número 1 é acertar bem a posição da mão, deixar ela bem firme, direcionar a puxada para trás o tempo todo.
Prioridade número 2, que está associada aí à abraçada, é você ter profundidade nela, né? Não deixar de fazer o rolamento de ombro, para não deixar a mão sair no meio do caminho. E terceiro, mas que na verdade também é bem importante, é conseguir acertar essa posição da perna e do quadril. Então, uma das maneiras, que é o que a gente vai pensar por enquanto, é achar uma forma de ser eficiente na pernada sem dobrar tanto o joelho, sem flexionar tanto os joelhos, tá? Vamos passar para o peito, estilo importante para a gente também. Na verdade, os 4 aqui igualmente importantes. Vamos ver encaixe da Filipina. Gosto bastante dessa posição do corpo. Ombros encolhidos. Aliás, conseguiu acertar bem aqui a transição. Olhou um pouquinho para frente, é verdade, mas terminou a Filipina numa altura boa, começou a nadar certinho. 2 pontos que eu quero falar aqui do peito. Primeiro, você tem uma tendência a fazer uma abraçada um pouco mais curtinha, e na verdade eu acho que isso funciona para você, então eu não quero mexer muito nisso, mas quero que você sempre dê uma atenção a pegar água com o braço, tá? Então, apesar de ser uma abraçada um pouquinho mais curta e até mais rasa do que outros atletas, eu quero que você sinta pegar água no braço. Nunca deixe de trabalhar isso, tá? Então, ó, começou aqui, primeira pegada. Senti que essa fase, ó, essa fase aqui, seja feita com bastante potência. Então, dessa fase para a fase final da abraçada, eu quero que você aproxime as mãos e os cotovelos com bastante força, bastante aceleração para dentro, tá? Antes de recuperar a abraçada. Tomar cuidado para não fazer a abraçada curtinha e sem pegar água, tá? E o outro ponto é você ter muita atenção para não trazer as coxas e os joelhos muito para frente aqui na hora de fazer a pernada, tá? Acho que esse aqui até é o ponto mais importante por enquanto pra gente, tá? Você vem nadando bem o peito nesse começo de temporada, mas esse visual aqui de pernada, ele acaba gerando um arrasto frontal grande, tá? Então qual que é a ideia? É nessa posição aqui mais ou menos, você já trazer os pés em direção ao quadril para depois executar o chute para trás. Se você vem trazendo muito aqui coxa e joelho para frente, essa posição aqui não é interessante no nado peito, tá? E aí isso aqui requer bastante prática, né, e consciência corporal. E aí existem alguns exercícios para a gente também criar essa consciência que eu vou te passar depois, tá? Prestar bastante atenção nisso daí. Então, de novo, ó, recuperar um pouquinho mais rápido os pés em direção ao quadril. Acho que até é uma forma melhor de você pensar, não só de não puxar a coxa e joelho para frente, mas principalmente trazer os pés em direção ao quadril. Porque aqui, ó, você já recuperou a abraçada, né? E seus pés estão muito distantes ainda da posição inicial do chute, né? Então, ó, você já acabou a abraçada. Nessa fase aqui, não tem nada te levando para frente. Concorda? Vou explicar bem, se você não entender, eu te explico pessoalmente no clube. Mas pensa bem, ó, a gente tem 2 maneiras de pegar água no nado peito. Um é na braçada, esse é um momento que a gente está tendo propulsão, que a gente está pegando água e está acelerando o corpo para frente. E o outro momento que a gente está tendo propulsão é na hora que a gente executa a pernada, a hora que a gente chuta com os pés para trás. Concorda? Né? Fora esses momentos, a gente não tem nada levando a gente para frente. Então, se você já terminou aqui a abraçada, ó, já recuperou, você já não está mais pegando água, e o seu pé está aqui ainda, durante todo esse tempo em que o pé está recuperando até executar o chute, não tem nada te levando para frente. Então, ó, nada, 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 nada. Agora você está indo para frente de novo, né? Então, ó, tá indo para frente, braçada. Aqui já não tem mais nada te levando para frente. Nada, 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 nada. E agora tem coisa te levando para frente. Então a gente precisa acelerar essa recuperação do pé para ter menos tempo
sem nada te colocando aí para frente com velocidade. Deu para entender? Então, resumindo aqui o peito. Prioridade é a gente acertar esse tempo da pernada, né? E o movimento da pernada. Então, não trazer muito coxa e joelho para frente e acelerar a recuperação do pé em direção ao quadril. Tá? Então, é adiantar um pouquinho esse momento da perna. Se ela estiver muito atrasada, é muito tempo que você vai estar sem nada te levando para frente. Ok? E segundo ponto é nunca esquecer de pegar bastante água no braço, acelerar as mãos e os cotovelos para dentro na fase final, mesmo tendo uma característica de braçada um pouco mais curta. Beleza? E para fechar aqui o crawl, ó, vou soltar o play, percebe como tá o tronco muito paradão, mas pouca mobilidade do quadril. Olha lá. Então você fica um tempão embaixo d'água, mas isso não te traz muita velocidade. Na minha visão, você pode até mexer um pouquinho mais o tronco, tá? Não teria problema. Embora a gente sempre oriente a deixar o tronco bem parado, talvez se isso te ajudar a dar um pouquinho mais de mobilidade, se você mexer um pouquinho o tronco, eu não vejo problema. Prefiro que você mexa um pouco o tronco, mas tenha mais mobilidade ali no quadril e na região do abdômen para ser mais eficiente e mais forte nas ondulações, tá bom? No nado aqui, Pedro, 2 detalhezinhos só. Primeiro que a gente já falou bastante, né? E você vem melhorando, né? Na verdade já passou uns 10 dias mais ou menos essa filmagem. Acho que até de lá pra cá você já teve uma melhora. Mas repara como a palma da sua mão aponta quase para fora, né? Então aqui é uma tendência sua de abrir muito a braçada, né? Então a ideia é você tentar desde o começo, afundou um pouquinho a mão, já direciona a palma da mão para trás, cotovelo alto e empurrar a água para trás. Nada de empurrar para fora, tá? Olha lá. Aqui a gente vê que a palma da sua mão está virada um pouquinho para fora. A gente não deveria estar vendo a palma da sua mão. A gente deveria estar vendo só o lado dos seus dedos aqui, né? Então é sinal que você ainda está puxando um pouquinho para fora. Beleza? E o principal, na minha visão, é isso aqui, ó, na hora da respiração. Acho que você vai respirar agora, vai dar pra ver bem. Olha lá. Na hora da respiração, você está virando muito o quadril e o tronco também. Então a gente consegue nessa imagem, enquanto você está respirando, ver quase a parte de trás inteira da sua sunga e ver quase que suas costas inteiras. Qual que seria a visão ideal? Seria algo parecido com o momento que você está bloqueando, que é aqui, ó. Então aqui você está bloqueando, a gente vê só a lateral da sua sunga, vê a lateral do seu tronco, né? Não vê nem as suas costas, nem a sua barriga. Então isso aqui é uma posição do corpo bem estável, bem equilibrada. É normal que quando a gente respire, o nosso corpo vire um pouquinho, né? É normal, porque tem uma parte do corpo girando. Mas o quanto menos essa parte aqui do corpo virar, mais velocidade a gente atinge e mais eficiência no nosso nado. Beleza? Especialmente na hora que você nadar num ritmo controlado, né? E não num ritmo de 50 livre, por exemplo, que acaba sendo um pouquinho mais fácil acertar isso. Beleza? Então no crawl, prioridade é segurar bem quadril e tronco na hora da respiração. E segundo, não puxar em momento algum para fora, né? Deixar sempre a palma da mão apontando para trás. Beleza, Pedrão? Tá treinando muito bem, né? Começando muito bem o ano. E que isso se mantenha. E aí esses detalhes técnicos aqui podem fazer uma grande diferença, né? Entre nadar muito bem e nadar provas espetaculares. Então se concentra bastante e vai trabalhando aí uma coisa de cada vez no dia a dia. Beleza? Um abração, bons treinos.